Olá! Esse vídeo é sobre um assunto que num primeiro momento pode nos parecer doloroso, mas se a gente entender bem, vai ver que é a nossa libertação. E esse tema foi retirado de uma mensagem do Livro da Esperança. E essa mensagem tem como título Na Hora da Tristeza. Nesse livro, cada mensagem faz referência a um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa, em específico, faz referência ao capítulo Bem-aventurados os aflitos. E fazendo uma mescla do que há na mensagem e do que há nesse capítulo do Evangelho, eu escolhi falar um pouco das causas das nossas aflições, das nossas tristezas, mas falar também daquilo que talvez mais nos interesse, de como nos libertamos dessas aflições. E eu vou começar falando de um sentimento que certamente todos nós temos, em maior ou em menor grau, e dependendo da situação, ele sempre aparece: a revolta. E é triste porque a revolta acaba sendo responsável por grande parte dos nossos sofrimentos. Quando somos tomados pela revolta, a gente já não pensa mais direito. A revolta nos cega. Ela faz com que a gente gire em torno dos problemas, impedindo a gente de encontrar qualquer solução. Ela distorce a nossa visão. Ela nos desvia do caminho. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu ouvi em uma palestra do Haroldo Dutra Dias, um grande palestrante espírita que tem inúmeras palestras no YouTube. E o Haroldo disse que o Espiritismo não veio para tirar a nossa dor, ele veio para nos impedir de cair na revolta. E é exatamente isso que faz a doutrina espírita. Ela nos traz conhecimento para a gente entender as nossas dores. Ela nos dá ferramentas para a gente se libertar dessa revolta. E é dessa forma que conseguimos suavizar o nosso sofrimento. E no meio de uma infinidade de ensinamentos que traz a doutrina espírita, tem um em específico que amplia a nossa visão e que nos consola. E eu falo da pluralidade das existências, ou seja, a teoria das várias existências do nosso espírito. Tem um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos, na verdade 2 capítulos, que falam das nossas várias encarnações. E há um trecho que diz o seguinte: só a doutrina das múltiplas existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável e que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça. Eu já disse isso em outras oportunidades, mas vale repetir porque precisamos dessa verdade dentro de nós para a gente seguir no nosso caminho. Nós devemos ter conosco a certeza da nossa vida imortal. É a gente verdadeiramente se sentindo como seres imortais que somos. Temos que ter a certeza de que a nossa vida vai muito além dessa que vivemos aqui encarnado na Terra. Porque no fim, sem essa certeza, nenhum ensinamento de Jesus terá o menor sentido. Sem essa certeza, as nossas dores vão continuar ardendo no nosso peito. Precisamos ter a convicção de que sobreviveremos a essa encarnação, da mesma forma que sobrevivemos a tantas outras lá atrás, e sabendo que teremos tantas mais à frente. E isso é um grande passo para a gente conseguir relativizar a nossa dor, pois teremos consciência de que esse nosso presente, o instante em que vivemos agora, é uma fração minúscula diante do todo que é a nossa vida maior. Saber que a nossa vida de fato é a vida espiritual nos faz enxergar além, expande a nossa visão e o nosso entendimento. E falando mais especificamente das causas das nossas aflições, tem uma parte desse mesmo capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, que classifica essas aflições em 2 grupos. As aflições cuja responsabilidade é propriamente a nossa e as aflições que, aparentemente, são alheias à nossa vontade e que parecem nos atingir como que por fatalidade,
Mas antes de falar da diferença entre elas, a gente só não pode esquecer de um princípio básico: o princípio de que todo efeito tem uma causa. Sendo assim, a nossa vida é feita de consequências das nossas ações. E agora, falando um pouco da diferença entre essas aflições, as do primeiro grupo, aquelas cuja responsabilidade é propriamente a nossa, não tem muita dificuldade de compreensão. Erramos, sofremos as consequências. Citando um exemplo bem simples, é como beber uma garrafa inteira de qualquer bebida alcoólica, se embriagar e acordar no dia seguinte com uma ressaca. A gente consegue entender que a responsabilidade é só nossa. O problema se encontra no segundo grupo. Aqui estão as aflições e situações pelas quais passamos e que achamos que não temos a menor culpa. E tudo isso por conta da nossa visão limitada. O fato é que essas situações também têm suas razões, mesmo que a gente não encontre uma explicação imediata. E nesse ponto, são inúmeras as possíveis explicações. Nossas dores podem sim ser expiações de atos que praticamos em encarnações passadas, mas é importante lembrar que nem todo sofrimento é consequência de erros cometidos no passado. A gente não pode esquecer que, na maioria das vezes, essas situações que hoje nos afligem são provas escolhidas por nós mesmos com a finalidade de depurar o nosso espírito e alcançar o aperfeiçoamento moral. Sofrer por ter bebido é consequência de um erro. Sofrer por ter que passar noites em claro para estudar para uma prova difícil no colégio é escolha nossa por saber que precisamos dela para progredir. É simples assim. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, tem uma frase que diz o seguinte: a dor será necessária enquanto o homem não tiver posto seus pensamentos e seus atos de acordo com as leis morais. E é exatamente isso. Não há fórmula mágica. Só nos livraremos das dores e das tristezas com o nosso melhoramento espiritual. E falando especialmente das nossas tristezas, é interessante porque podemos dividi-las em duas categorias: a tristeza positiva e a tristeza negativa. Isso soa um pouco estranho, mas tem uma passagem de Paulo na segunda carta aos Coríntios em que ele diz o seguinte: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. Aqui ele divide a tristeza em dois tipos, a positiva e a negativa. E a diferença entre as duas é que a tristeza positiva é aquela que nos impulsiona a superar as dificuldades, a nos corrigir, a nos melhorar. É aquela tristeza causada quando olhamos dentro de nós e identificamos as inúmeras falhas que ainda precisamos corrigir. Por outro lado, a tristeza negativa é aquela de natureza material. São tristezas causadas por coisas do tipo aspirações não alcançadas, afeições não correspondidas, orgulho ferido, vaidade insatisfeita, ou seja, tudo que nos mantém ligados à matéria. E isso inclui também as nossas relações afetivas com as pessoas. E essa tristeza acaba nos causando pessimismo, inércia, revolta. É essa tristeza que nos faz perguntar: onde está Deus que não olha por mim? E se analisarmos bem, é difícil nos vermos tristes por causa das nossas imperfeições. Nossa tristeza é sempre por conta de algo externo. Ainda estamos muito presos às satisfações ligadas à nossa condição de encarnado. Mas está na hora da gente começar a mudar isso. Vamos nos concentrar na tristeza segundo Deus, a tristeza positiva, aquela que nos leva à autoanálise e ao autoconhecimento. É difícil, não é fácil. Uma autoanálise sincera causa desconforto, porque a gente se dá conta do quanto a gente ainda precisa melhorar. Mas ela faz parte, mas ela faz com que a gente reconheça a necessidade de perdoar, de compreender
e de servir. E sabemos que é esse o caminho que nos leva adiante. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec questiona qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E a resposta dada pelos Espíritos já nos era conhecida. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E mais adiante, Santo Agostinho nos dá um conselho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. De novo, o único caminho para nos vermos livres das nossas aflições é seguir os ensinamentos deixados por Jesus e alcançar o nosso aprimoramento moral. Mas é claro que não vamos conseguir tudo isso de uma hora para outra. É devagar, passo a passo. E enquanto não alcançamos essa elevação espiritual, vamos pavimentando o nosso caminho devagar, dando solidez ao nosso espírito. É essa solidez que nos dá força para conseguir superar qualquer problema que certamente enfrentaremos nessa nossa vida aqui na Terra. Só depende de nós e mais ninguém. Ninguém arrancará do nosso peito a nossa dor, nem mesmo Deus. Mas a bondade de Deus é tamanha que Ele despeja sobre a nossa vida inúmeras bênçãos. Só precisamos estar atentos. São elas que nos dão força para seguir adiante. Pequenos gestos fazem diferença na nossa vida. Tem até um livro de um famoso psicólogo canadense que se chama 12 Regras para a Vida. Não é um livro espírita, mas achei interessante o último capítulo e que ele até deu um nome inusitado a ele. Acaricie um gato quando você encontrar um na rua. O que ele fala nesse capítulo é basicamente que todos nós temos dias bons e ruins. Todos nós passamos por sofrimentos e alguns deles pesados. Mas a gente tem que limitar os efeitos desses sofrimentos. Se não fizermos isso, a nossa vida sai do controle e somos arrastados por uma espiral de negatividade. E é aí que ele fala que se um dia cruzar com um cachorro ou um gato, tente conquistar e acariciar. Isso fará diferente o seu dia. E é claro que aqui ele só faz uma analogia para dizer que as pequenas dádivas da vida valem a pena. Mas é isso. São esses momentos que nos fazem enxergar beleza ao nosso redor e nos dar força. Em resumo, sabemos que as nossas aflições e tristezas são reparações de erros que cometemos num passado recente ou distante, ou provas que precisamos passar para depurar o nosso espírito. Se por um lado os espíritos responderam a Kardec que não podemos gozar da completa felicidade na Terra, porque a vida nos foi dada como prova ou expiação, por outro lado eles nos disseram que podemos desfrutar da felicidade relativa se praticarmos a lei de Deus. Para conseguir não só nos livrar de muitos males, mas para que possamos passar por eles com menos dor, de novo, precisamos de solidez no nosso espírito. Precisamos de fato nos voltar à nossa vida maior, à nossa vida espiritual, e confiar na infinita bondade e justiça de Deus, e seguir o exemplo de Jesus, e manter a nossa vibração elevada e em sintonia com os nossos protetores espirituais que estão sempre ao nosso lado. Ainda que possa nos parecer o contrário, nós nunca estamos sozinhos e desamparados. Que todos sintam a paz em seu coração. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.